Bom dia, sétimo ano A e sétimo ano B. Vimos números racionais na forma de fração e agora nós vamos dar continuidade a números racionais, só que na forma decimal, ok? Bom, então vamos lá, números racionais na forma decimal, tá? Nos Jogos Olímpicos de 2016, o Arthur Zanetti, certo? Que é um ginasta brasileiro, de argolas, na prova de argolas, ele conseguiu uma pontuação 15,766 pontos, ok? Isto não é uma fração, mas também não é um número inteiro. É um número racional, só que na forma decimal. E a leitura correta desse número é 15 inteiros, 766 milésimos. Se é milésimos, por quê? Porque nós temos 3 casas decimais após a vírgula, tá ok? Essa representação, ela pode ser descrita de várias maneiras. Olha só, representando a parte inteira com aquela quadro valor de lugar, não é isso? É a unidade, dezena e centena, onde o 5 é a unidade da parte inteira e o 1 é a dezena da parte inteira, tá? E nós vamos ter a parte decimal, que vai ter também décimos, centésimos e milésimo na parte decimal, tá ok? Aonde o décimo é o 7, o centésimo 6 e o milésimo também 6, ok? Aquilo que vocês faziam lá no sexto ano com os números naturais, né? Aquela decomposição, né? Nós podemos fazer ela também, ok? Que é essa segunda imagem aí, tá ok? Ou seja, a leitura correta desse número é 15 inteiros, 766 milésimos. Essa decomposição ela pode ser feita como parte decimal, 10 mais 5 inteiros, mais 7 décimos, mais 6 centésimos e mais 6 milésimos. Somando isso, 15 inteiros, 766 milésimos. Vamos lá, transformação de um número racional na forma decimal para uma fração. E também vamos ver a leitura desse número, né? Como, por exemplo, aí vocês podem ver, ó, de acordo com a leitura do número, é que nós vamos determinar o denominador. Porque se eu quero transformar um número decimal em fração, eu tenho que determinar. Esse denominador não me é dito qual é. Eu tenho que determiná-lo. Eu tenho aí na letra A 8 décimos. Ah, mas como é que o senhor sabe que é 8 décimos? Porque após a vírgula tem um único algarismo, no caso o 8. Então o denominador vai ser 10. E aí, o numerador, eu retiro a vírgula, o que sobrar é o numerador, ok? Mas tá, por que na frente tem 4 quintos? Porque houve a simplificação de 8 décimos, tá? Ou seja, o 8 foi dividido por 2, que deu 4, e o 10 dividido por 2, que deu 5. O mesmo você vai fazer na letra A, na letra B e na letra C. Olha só aí, ó. Na letra B eu tenho 85 depois da vírgula. Eu tenho 2 algarismos, então o denominador vai ser 100. Então, retirando a vírgula, me sobra 85. O numerador é 85. Simplificando, eu vou ter 17 vinteavos. Letra C, eu tenho 0 e depois da vírgula eu tenho 125. 3 algarismos após a vírgula. Então, o denominador vai ser 1000. Por que 1000? 1000, 3 zeros, ok? Leitura disso, 125 milésimos, ok? Simplificando, vai dar 1/8, tá ok? Agora eu tenho 6 inteiros e 5 décimos. Eu tenho uma parte inteira nesse número decimal, tá? Então eu vou o quê? Deixar a parte inteira e eu vou transformar somente a parte decimal, que é, depois da vírgula, eu tenho o quê? Eu tenho o 5, um único algarismo. Então, o meu denominador vai ser quem? Vai ser o 10 e o numerador o 5, ok? Mas eu posso fazer isso de uma forma muito mais rápida, tá?
Após a vírgula, eu tenho quantos algarismos? 1. Então, continua sendo o 10 o meu denominador. Retirando a vírgula, me sobra o que acontece se eu retirar a vírgula de 6 inteiros e 5 décimos? Fica 65, como vocês podem olhar lá na penúltima fração, 65 décimos. Óbvio que eu tenho que simplificar, tá ok? E no caso vai dar para simplificar por 5, que vai dar 13 meios, ok? Agora, transformar um número racional na forma de fração para um decimal. Tá? Fazer o contrário agora. Ele está na forma fracionária, ou seja, ele é uma fração, e nós vamos transformar ele em decimal. O que pede aí o exercício? Eu vou determinar um número que, multiplicado pelo denominador, isso na letra A, vai me dar um denominador 10. Tá? Ah, mas por que o senhor sabe que tem que ser 10? Porque eu tenho somente... O denominador é formado por um único algarismo. Na letra A eu tenho 2/5, tá? E eu tenho um único algarismo formando aí. Então, com certeza vai ser 10. Ah, mas por que 10? Tá? Por que 10? Porque é o seguinte, gente. Quando eu multiplicar esse 5 pelo 2, vai dar 10. E eu também tenho que fazer a multiplicação do 2 por 2, que vai dar 4. Então, eu tenho 4 décimos. Aí, agora é só fazer a divisão de 4 por 10. Aqui não é feita a divisão. A divisão eu fiz embaixo, que já eu explico, tá? Letra B, a mesma coisa. Ah, mas por que o senhor sabe que é 1000? Gente, eu determinei que se eu multiplicar o 4 por 25, eu vou ter 100, ok? Então, o interessante é eu encontrar como denominador 10, 100, 1000, 10.000, tá ok? O interessante é isto. É isso que vai fazer com que eu transforme esta fração em um número decimal. Lembra, fração com denominador decimal, com 10, 100, são as chamadas frações decimais. Então, uma das formas de transformar fração na forma decimal é transformar essa fração em uma fração decimal, em um número decimal, ok? E aí, com certeza, o passo para transformar esse número em um número, essa fração em um número decimal, passa por transformá-la em uma fração decimal. Aí, no caso, olha só, 28 40 avos. Não tem como eu multiplicar, só vai aumentar isso. Mas se eu dividir o 40 por 4, eu vou encontrar 10. Opa, maravilha! E aí eu tenho que fazer a mesma coisa com 28, tá? 28 dividido por 4 vai dar 7, ok? Aí eu pego e vou fazer o quê? A divisão, que embaixo eu vou explicar. Mesma coisa com a letra D. 184, 125 avos. Mesma coisa. Vou multiplicar 125 por 8, que vai dar 1000. Ah, mas por que tem que ser por 8? Porque uma das formas, né? Só existe uma maneira de eu transformar o 125 em 10, não tem como. Em 100, não tem como, porque ele é maior. Agora, em 1000 eu consigo, tá? Multiplicando por quem? Por 8. Só que aí eu tenho que multiplicar o 184 também por 8, ok? E aí é fácil. 1472 dividido por 1000 vai dar 1 inteiro e 472 milésimos. No entanto, existe uma outra maneira que eu acho ela mais fácil. Eu acredito que ela seja mais prática, mais fácil e mais rápida de se fazer. E aí eu peguei algumas frações, peguei praticamente as mesmas, acho que eu mudei só a letra D, tá? E fiz, que é o quê? Eu vou pegar o numerador e dividir pelo denominador. Olha só aí que deu a mesma coisa, olha só. Eu tenho 2 dividido por 5, não dá para dividir, vírgula no quociente e acrescento 0 junto com 2. Então, agora eu tenho 20 que divide 5. Qual 20 dividido por 5 dá 4? 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Mesma coisa na letra B. Olha só como foi feito aí, ó. Eu tenho 18 dividido por 25. Mas e o zero? O zero apareceu aonde? Porque é o seguinte, 18 não dá para dividir por 25. Aí o que eu faço?
Acrescento vírgula no quociente. Acrescentei a vírgula aí, ó. E acrescento 0 lá do lado do 18, que vai ficar, então, 180. Agora, 180 dividido por 25 dá 7, porque 7 vezes 25 é 175. 175 para 180 sobra 5. Já acrescentei 0, mas não zerei ainda a divisão. Então, já acrescentei a vírgula, só acrescentar outro 0, que vai passar a ser 50. E agora, 50 dividido por 25 dá 2. Ou seja, 2 vezes 25, 50 para 50, nada. O mesmo eu faço com 280 dividido 28 40 avos. Tá? O mesmo eu faço com ele. Vou dividir o 28 por 40, não dá. Vírgula no quociente. Acrescento 0 ao lado do 28. Então, passei a ter 280. 280 dividido por 40 dá 7, porque 7 vezes 40, 280. 280 para 0, nada. Agora, e esse 0 que apareceu antes da vírgula? Nos 3, na letra A, na letra B e na letra C. Gente, toda vez que vocês tiverem antes da vírgula nada, o que tem antes da vírgula? O 0, ok? Agora, olha aí 18 dozeavos, tá? Eu consigo dividir 18 por 12, dá 1. Mas não dá resultado exato, porque 1 vezes 12 é 12. Para 18 falta 6. Aí eu passo a ter 6 que divide 12. Agora não dá mais para dividir. Aí eu vou acrescentar a vírgula. Só que agora, antes da vírgula, eu tenho 1. Então não vou acrescentar 0 aí no quociente não. Tá? Vírgula, 0 ao lado do 6, que passou a ser 60. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60 para 60, nada, ok? Gente, vamos então agora à comparação de números decimais. É muito fácil, desde que vocês sigam o passo a passo. Tudo que eu vou falar está escrito aí nessa página, na página 121, mas eu peguei a imagem e coloquei aqui. Aí está falando pacotes, mas eu conheço lá em Minas Gerais isso aí por balaio. Então, nós temos aí 5 balaios, ou seja, 5 pacotes. Dentro desses pacotes, há uma quantidade de massa de castanha do Pará, ok? A primeira comparação vai ser feita aí com 2.053 quilogramas e 1.500 quilogramas, tá? Como é feita a comparação? Primeiro a gente compara, sabe quem? A parte inteira, tá? Qual é a parte inteira? A parte inteira é o que está antes da vírgula, tá certo? É o que está antes da vírgula. Então, aí eu tenho, no primeiro balaio, o primeiro balaio que está sendo comparado é o de 2.053 quilogramas, em relação ao último, que é 1.500 quilogramas. A parte inteira do primeiro é 2, e a parte inteira do último balaio, de 1.500, é 1. Matou a charada. Quem é maior aí? É 2.053. É só usar o símbolo de maior que ou de menor que vai ficar aberto para o lado do que tem mais peso. Ok? Depois, comparou outros dois. Olha só aí, ó. 1.260 quilogramas em relação a 1.237 quilogramas. Os outros dois balaios, que é o primeiro balaio em relação ao penúltimo balaio, ou penúltimo pacote, como vocês quiserem. Comparando os números inteiros primeiro, tanto no primeiro quanto no outro, o inteiro é igual. Então, o que acontece quando o inteiro é igual? Nós passamos para a parte decimal. Ao passar para a parte decimal, você não vai direto lá para a última, você vai para a primeira parte decimal após a vírgula. Perceberam que após a vírgula também, tanto em 1260 e 1237, o primeiro número após a vírgula também são iguais? Então você vai para o próximo, que é o 6 e o 3. Qual é o maior? O 6. Então, 1.260 quilos é maior do que 1.237, ok? Comparando agora os outros pacotes. O 1.260 em relação ao último. É o primeiro em relação ao último. Parte decimal igual. A parte decimal não, desculpa. A parte inteira é igual. Parte inteira de 1.260 é 1. 1.500 é 1, igual. Então, passo para o próximo. Passando para o próximo,
número após a vírgula, quem eu vou encontrar? No primeiro, o 2. E em 1500, o 5. Quem é maior? O 5. Então, o número vai ser, o símbolo vai ser o menor que, ele vai estar voltado para o 1500. Mesma coisa é feita com as duas últimas comparações, que é 1.268 quilos em relação a 1.260. Gente, olha só, a parte inteira é 1 e 1 são iguais. Vai para o primeiro decimal após a vírgula. 2 e 2 também são iguais. Vai para o próximo decimal. O próximo decimal é 6 e 6 também. O último decimal, que no caso tem aí, é 8 e 0. Sendo o 8 maior, então 1268 é maior que 1260. Ok? As atividades, gente, estará lá no Google Classroom, na aba Atividades. Vocês terão prazo para entrar, porque a atividade tem uma data. Ah, mas o senhor tá tudo aberto lá e o senhor está recebendo a atividade depois. Estou sim, só que quem entregou na data tem uma nota. Quem entregou depois não tem a mesma nota de quem entregou na data correta. Eu acho que isso é justiça. Então, vocês vão receber as atividades daqui a pouco, ok? E estude bastante e qualquer coisa estou à disposição. Bom trabalho!